Plataforma de petróleo da Petrobras com 176 pessoas a bordo pega fogo na bacia de Campos. Cara, a hora que eu vi essa reportagem, eu falei, nossa, dancei. Por quê? Tem muitas opções aqui que, por sinal, começaram a andar, maravilha, de Petrobras. Então, fiquei desesperado. Falei, não é possível. Agora que começou a dar certo, a minha vida, né, vai afundar tudo de novo. Tá? Mas não necessariamente, né? Aqui ó, temos algumas imagens da plataforma pegando fogo e tal. Mas não é uma das maiores plataformas que tem, então não é tão relativo assim. É uma das plataformas, tá? Claro, pessoas lá, 14 funcionários ficaram feridos e tudo mais, é uma tragédia. Porém, para no nível de ações ali, eu acredito que não vai interferir tanto assim, tá? Ah, mas então vai cair as ações da Petrobras? Se você olhar aqui, agora o Brent do petróleo está subindo, mas se você olhar ó, há um tempo atrás aí, há umas 2 horas atrás, ó, 3 horas atrás, estava em níveis bem baixos. Então por isso que a ADR da Petrobras fechou em queda de 0,95. Então geralmente a ADR ela vai refletir na ação. Se a ADR cai, a ação vai cair também. Mas no caso aqui, né, não sei, pode tudo mudar, né, já que o Brent do petróleo começou a subir novamente. Então pode ser que a Petrobras já não caia mais como eu estava imaginando que fosse cair. Bom, vamos lá então dar aquela passada rápida geral, mas antes disso, já deixa seu like, não esquece, segue aqui, porque toda semana a gente faz esse giro. Hoje está sendo na segunda-feira, porque né, tava passeando com a noiva no feriadão, mas geralmente os vídeos saem no domingo à noite. Então já deixa seu like, segue aqui para você não perder nenhum dos nossos vídeos. Vamos falar agora então de ações. Aproveitando então que a gente estava falando de Petrobras, vamos falar das ações. Deixa eu tirar minha câmera aqui para ficar mais fácil. Tabela atualizada para vocês. Então, o que tem nessa tabela de tão legal? Tem todos os melhores indicadores de ações, né, dos livros que a gente lê. Lá do livro do Benjamin Graham tem o EV/EBIT, né, que seria o Earning Yield, também do Décio Bazin, Peter Lynch, Joel Greenblatt, e aí acabei fazendo aqui ó, lucro por ação também, ó, coloquei uma estatística aqui que você pode ter do maior para o menor, os maiores lucros por ações. Claro que ver um indicador separado não é a melhor alternativa. Depois aqui temos os Kager de lucro aqui. Então aí eu coloquei o meu indicador de Sir Wagner aqui, que ele leva em consideração o ranking, né, do lucro por ação, o ranking do Kager de lucro e o ranking de ROIC. Tá? Então eu inventei esse indicador aqui, que são as métricas que eu acho mais importantes. Tá? E aí coloquei um outro indicador aqui ó, do Graham mais do Peter Lynch, que porque na nossa tabela lá de Asset Allocation de todos os indicadores eram os que estavam se dando melhor. Mas enfim, você pode vir aqui na classificação geral e ver quais empresas estão mais descontadas, tirando uma média de todos esses indicadores aqui. Tá? Então, no caso aqui, CEMIG, Gerdau, depois Banco ABC, Vibra Energia, Kepler Weber e por aí vai. Lembrando que estamos né, próximos de uma recessão, a galera está falando muito disso tal. Então, o que eu faria? Investiria em empresas que pagam altos dividendos. Então, CEMIG está na minha carteira. Kepler Weber pagando 10,92, também pode ser, pode entrar, mas gostaria mais dos setores perenes, então famoso BEST lá do Barsi, banco, energia, saneamento, seguridade e telecomunicações, mas telecomunicações eu fico meio de fora, tá? Então dá uma olhada na tabela, caso você queira, né? Claro, nada aqui é recomendação, mas dá uma olhada aí no que está mais descontado. Partindo para os fundos imobiliários, tabela atualizada para vocês também. Aqui nos híbridos, quem está mais descontados? BRCR 11, tá? Mas não bate CDI. Depois tem o GZIT, que tem aqui negócio de cota A, cota B, aí eu fico meio de fora. FATN11, que para mim está como híbrido aqui no site Fundamentos, porém
eu acredito que ele seja mais bem realocado na parte de lajes corporativas, por isso que eu coloquei ele lá. Passando para as lajes corporativas, então nós temos lá o nosso FAT N11 como o primeiro mais descontado de todos. Depois vem o PVBI, que continua com aquele seu problema de vacância, por aí vai. Então eu iria de FAT N11, lembrando que não é uma recomendação. Logística, depois temos aqui ó, o BRCO11, muito bom, por sinal, olha lá, PVP de 0,9 ao longo do tempo. Pode parecer que não, né, esse 9,72, mas ele tem uma alta valorização, dei uma olhada, bate CDI, bate PCA a longo prazo, então para mim ele é uma boa pedida. Depois, nosso querido LVBI 11, que está sempre no topo da lista, dessa vez está em segundo aqui, ficou em segundo, porém empatado, hein, tá? Lembrando que em logística, galera, vi uma notícia que me deixou meio encabulado, porque o HGLG acabou reduzindo o preço do aluguel, do aluguel dos seus imóveis, né, para um inquilino, mas isso pode estender, então diminuindo o dividendo. Então, será que essa crise chegou nos fundos imobiliários? Eu estava tão feliz que era um segmento que não tinha nada a ver, que estava sendo bem pouco afetado, mas agora com essa notícia eu acabei ficando meio triste, meio encabulado aí. Se no HGLG estão reduzindo os aluguéis, pode ser que os outros fundos imobiliários também comecem a reduzir os aluguéis. Reduzindo os aluguéis, o repasse dos dividendos também ficará menor. Então é algo que a gente tem que dar uma olhada. Não sei como isso vai ser um impacto a longo prazo, se for um caso pontual ou se isso vai se estender aos outros fundos imobiliários. Passando para os shoppings mais descontados de todos, o HSML 11, depois XPML mal 11, VISC 11 também, muito bom, tá? Sei que o pessoal não gosta da VISC, mas enfim, ele é muito bom, pelo menos aqui na parte de shopping eles estão mandando muito bem. Caso você queira dar uma olhada numa lista geral com todos os 300 e poucos fundos imobiliários, dá uma olhada nos outros. Aqui não tem nota não, tá, gente? Porque senão eu ia ficar louco de colocar tanta nota de uma vez só. Vamos dar uma olhada então nas opções. Finalmente, né, chegou o grande dia daquelas opções. Lembra que eu tava passando um calor em Copasa? Cadê? CSMG, olha só, R$1.600 se comprar de volta aqui. Mas o que eu fiz? Lancei opções bem dentro do dinheiro aqui, ó. Petrobras, Vale e Nimbova 11 também. Ai, senhor, como assim bem dentro do dinheiro? Bom, lembra que eu falei para vocês que eu achava que estava bem descontadas as ações de Petrobras, Vale. Então o que eu fiz? Cheguei, olhei lá, claro, né? Joguei um período mais para frente, porque para dar tempo dessas opções andarem, já começaram a andar, como vocês viram aqui, ó. Como vocês podem ver, essa aqui já foi 27%, 10%, 7%, 9%, enfim. Se você der uma olhada, ó, 33,26. Então, ó, 33,26, onde que está esse meu strike? 33,26. Tá, ó, tem que subir 7%. Eu peguei um prêmio muito bom nessa opção, coisa aqui de 7%. Tá, mas por que eu fiz isso? Para compensar. Tá vendo que aqui eu paguei 1.680 para recomprar essa opção, então eu precisava de um prêmio parecido, então eu fiz uma rolagem no Notional pegando o prêmio mais ou menos parecido, para que no final da semana eu saísse num lucro aqui de R$77. Ah, senhor, mas você acha que vai virar pó essa sua opção? Eu acredito que não, mas eu acredito que Petrobras a 33,26 ainda é um valor muito baixo para a ação. Claro que nós dependemos do preço do petróleo, que anda, por sinal, sendo judiado, né? Se você olhar aqui, ó, nos últimos dias, o preço do petróleo saiu lá de 77, desde os anúncios do tarifaço do Trump, caiu lá para 58 e agora ele volta a se recuperar. Então, vai demorar um tempo para chegar nos patamares novamente lá de Petrobras a R$38, mas acredito que 33 seja um valor bem baixo e que consiga ainda chegar lá. Então, não vendi opções só de Petrobras, porque você não pode ficar exposto a uma ação só. Então, também vendi aqui opções, né, vendi puts
de Vale. Algumas já começaram a andar, outras aqui, ó, já tô levando um calor de novo aqui, né? Mas não tem problema. Então, conforme for, a gente rola de novo. Peguei também de BOVA11, porque o BOVA11 ele é mais estável. Então, se as ações caírem lá 5, 6, 7%, o BOVA11 cai 1, 2 no máximo. Então, ele é bem mais estável. Acabei vendendo opções de BOVA11 também. Então, também estou aqui com puts de BOVA11 bem dentro do dinheiro também para recuperar aquele prêmio. Poderia não ter feito isso? Poderia, mas eu queria mostrar para vocês que eu consigo não ter esse prejuízo nas opções. Claro que seria muito mais fácil eu já me livrar dessas opções pagando isso daqui mesmo e lançando as minhas opções, né? Colocando aqui, ó, vendendo minhas puts no strike, no Delta 30, que eu sempre falo para vocês, que é muito bom. Então aqui, ó, você pegaria um prêmio de 1,19, beleza, já embolsaria ele, colocaria, né, no bolso. Mas, enfim, eu quero mostrar para vocês que dá para você rolar essas opções. A ideia é ir diminuindo essa minha alavancagem, porque não é uma situação econômica muito boa para você ficar alavancado. Então, a minha ideia é diminuir essa alavancagem. Vamos então agora falar das criptomoedas, como eu tinha falado para vocês, do Bitcoin. Nossa, tava barato. Quando bateu lá nos 78, 75, falei, tá barato, gente. O pessoal não acreditou, aí, ó, voltou para 88. Ainda acho que esteja barato, não é a sua máxima histórica, tá? Ele ainda tá aqui embaixo, mas tudo leva a crer que daqui a pouco ele vai disparar novamente. Então, ainda é uma oportunidade. Dá uma olhada no seu preço médio e respeite o seu asset allocation. Então, se você olhar aqui no seu asset allocation, beleza, lembra que eu montei isso daqui e deixei 20, 20, 20, 20%? Então, o que acontece? No caso, meus ETFs, ou seja, parte do exterior, está mais barato. Claro, dólar caindo, o Trump toda hora fala alguma coisa e desaba as ações. Então, é uma oportunidade para comprar os ETFs ou, né, se você preferir, os stocks americanas. Já criptomoedas é o nosso segundo ativo mais descontado aqui, porque como o dólar caiu, a cotação do Bitcoin também ele é em dólar aqui pra gente, né? Então se o dólar cai, o Bitcoin acaba caindo também. Então é interessante você poder comprar mais barato. Depois fundos imobiliários que nós já falamos, depois as ações e tesouro direto, renda fixa no Brasil, sempre bom, né? Galera, esse foi o vídeo da semana. Não vou me estender também, porque eu não tive, né, tempo para estudar bastante, estava passeando e viajando aí com a noiva, então só quis atualizar as tabelas para vocês e falar mais dessa notícia que realmente me impactou. Então gravei esse vídeo para vocês, beleza? Semana que vem a gente volta com a nossa programação normal. Valeu, galera, abração para todo mundo, fui!